Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque ao vivo. E nesta sexta-feira, dia 4 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer dois sindicalistas da região. O presidente do Sindicato dos Urbanitários, Marcos Duarte, o Marquito, do PCdoB, e que também é secretário nacional da União Geral dos Trabalhadores. Também participa do programa de hoje o presidente do Sindicato dos Químicos e diretor da Força Sindical, coordenador da Força Sindical na região, Herbert Passos, filho do PSB. Vamos conhecer agora as manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete: solução à vista para maternidades. Na Folha de São Paulo, consumidor pagará custos extras da luz em 2015 e 2016. No Estadão, governo impõe sua própria CPI e tenta blindar Petrobras. No Santa Portal, estandarte Unisanta, escolas de samba de Guarujá, Praia Grande e Santos recebem troféu. No site do BocNews, cursos de medicina incluem estágio obrigatório no SUS. No G1 Santos e região, mais de 800 toneladas de resíduos são retiradas de canais. E no portal da UOL, PT precisa fazer concessões, diz novo articulador de Dilma. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, acontece em São Paulo a 8ª Marcha Unificada da Classe Trabalhadora. Uma manifestação de protesto no sentido de pressionar o governo para reabrir as negociações em torno da pauta trabalhista, que prevê, entre outros aspectos fundamentais, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, no sentido de gerar mais empregos no Brasil, o fim do fator previdenciário, além de uma pauta geral para o país, como, por exemplo, a redução de juros. As centrais sindicais que estão unificadas organizando este grande ato em São Paulo, estão convidando e convocando, inclusive, os aposentados para que participem dessa marcha, porque todas essas reivindicações também dizem respeito, é evidente, aos aposentados do Brasil. No programa de hoje, nós vamos debater todas essas questões fundamentais para a classe trabalhadora, entre outros temas relevantes, mas que vocês acompanham assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa sexta-feira é de tempo nublado, com chuva a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 22 e 26 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo meio metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões.
Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BocNews, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. As mulheres são maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 4 de abril, e hoje recebendo dois sindicalistas da região. Marcos Duarte, presidente do Sindicato dos Urbanitários, e o presidente do Sindicato dos Químicos, Herbert Passos Filho. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. A construção do túnel submerso que vai ligar Santos a Guarujá finalmente começa a deixar de ser uma promessa. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONSEMA, autorizou a CETESB a emitir a licença prévia do projeto. A reportagem é de Beatriz Lopes. Enfrentar fila para atravessar a balsa ou passar horas no congestionamento na rodovia para fazer o caminho entre Santos e Guarujá são realidades de quem precisa sair de uma cidade em direção a outra. Eu atravesso há 9 anos, eu pego fila de 1h30, 1 hora, o pessoal respeita o trânsito, as filas, tudo. Então, para mim, principalmente, para a população toda, vai ser um benefício gigantesco, sem comparação. Agora, o primeiro passo para a construção do túnel já foi dado. A licença prévia garante que todas as exigências ambientais foram respeitadas. Assim que o documento for emitido, o projeto deve entrar em fase de licitação. A previsão é de que os trabalhos comecem em julho deste ano e sejam concluídos em até 44 meses. O túnel submerso Santos-Guarujá terá 762 metros de extensão e vai ficar a 35 metros abaixo do nível do mar. O tempo previsto do percurso é de 1 minuto. Acha que vai ajudar a população? Com certeza, muito, né? Principalmente nessa espera aí que não vamos precisar mais de tá pegando balsa, espera, minutos para isso, minutos para voltar. Então acho que vai ser bastante útil para a população, tanto do Guarujá como de Santos. Mas uma questão ainda incomoda. O traçado aprovado na licença ambiental prevê a desapropriação de 1.200 imóveis em Vicente de Carvalho e outros 270 na região do Macuco e do Estuário, em Santos. O assunto já foi discutido em audiências públicas porque gerou indignação nos moradores, que vão ter que deixar as casas. Muito bem, aí está a reportagem. Agora, com o licenciamento ambiental garantido pela CETESB, o procedimento licitatório seguirá e a intenção manifestada pela DERSA é de iniciar as obras ainda neste ano. Vamos aguardar os desdobramentos de toda essa situação, já que os moradores, sobretudo da região do Macuco e do Estuário, continuam protestando porque não querem ter as suas casas, os seus imóveis desapropriados, o que será necessário em função do traçado do túnel. A polêmica, portanto, está posta e sabe-se desde já, pelo menos há uma garantia do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, de que caminhões não passarão pelo túnel Santos-Guarujá. Até porque, se isso acontecesse, a cidade, de certa forma, se inviabilizaria por força exatamente do grande número de caminhões que se dirigiam para a margem esquerda, exatamente atravessando toda a cidade. Para tanto, o ideal seria que esse túnel fosse construído na entrada da cidade, na Lemoa, ligando Santos Ilha a Santos Continente, com um viés econômico, um viés portuário. Mas, de qualquer forma, a opção foi feita exatamente por esse túnel no centro da cidade, mas pelo menos teremos a garantia, por enquanto, de que caminhões não passarão por esse túnel. Marquito, como é que você vê essa obra? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Enfim. Bom dia a você, Lascala. Bom dia aos telespectadores, Herbert Passos. Bom, primeiro assim, eu acho que essa obra, primeiro que nós não podemos ser contra, tá certo? A questão do túnel, acho que é um anseio antigo da população de Guarujá e Santos, enfim, eu acho que poderia ajudar muito, mas acho que poderia ajudar ainda mais
Primeiro, se viesse lá da Alemoa para atravessar em outro setor do Guarujá. Porque primeiro se construiu a perimetral para facilitar o trânsito de quem vinha do centro para a ponta da praia, facilitou o trânsito ali na região da Rodrigues Alves. E na medida que você agora constrói o túnel com acesso pelo Macuco, pela Rodrigues Alves, quer dizer, o pessoal de lá fala que é o rodanel ao contrário, e é verdade. Você vai trazer o fluxo de São Paulo, o fluxo de quem está chegando em Santos para ir para o Guarujá, para o centro da cidade. Você vai levar o pessoal lá para Rodrigues Alves, quer dizer, de que adiantou a perimetral? Eu acho que o traçado está errado, o traçado poderia ser na entrada da cidade, que você já evitava que as pessoas que viessem da capital para cá, já viessem para o centro da cidade. Eu acho que esse é o único senão, e também não sei, não tenho certeza se vai ter acesso a caminhão ou não. Né? A Dersa diz que o túnel está sendo projetado até para caminhões. Agora, essa é uma decisão do município, portanto, o município é que legisla sobre isso e o prefeito diz que, por enquanto, caminhões não passarão. Tudo bem. Mas eu acho que é isso. Sem dúvida, todo mundo é a favor do túnel, mas não, eu particularmente tenho questionado essas questões aí com relação ao traçado. Eu acho que se fosse na entrada da cidade, evidentemente isso facilitaria muito. Sem dúvida nenhuma. Everett, bom dia, muito obrigado pela presença. Como é que você vê essa questão? Bom dia, você concorda que o caminho, o traçado melhor seria na entrada da cidade? Com certeza, isso aí é uma coisa que a gente já discute há muitos anos. Eu me lembro até do prefeito Oswaldo Justo, falava a necessidade de fazermos o túnel Santos, até porque o que desenvolve a sociedade é o desenvolvimento econômico. Então não estamos verificando exatamente a necessidade. O que nós somos? Qual é a opção econômica de Santos? É o porto? Então nós temos que focalizar na questão do transporte de cargas e não levá-los. Já é tão inviável trabalharmos com o porto na ponta da praia. E nós vamos ainda levarmos um volume maior de trânsito para a ponta da praia, para aquela região, não é possível, né? Eu acho que o estudo de impacto de trânsito, não está focando a nossa realidade. Estão muito distantes esses estudos da realidade da Baixada Santista. E considerando-se que a nossa cidade recebe mais de 10 mil caminhões dia, no sentido do porto. E, portanto, essa questão tem de ser necessariamente ponderada. Mas eu queria falar com vocês também a respeito da marcha de quarta-feira que vem, no dia 9 de abril, a 8ª marcha unificada da classe trabalhadora, no sentido de pressionar o governo para reabrir, enfim, a pauta trabalhista. Está tudo pronto para a marcha, Marquito? Sim, está sim. A UGT aqui na Baixada Santista está preparando o pessoal para ir. Devemos ter aí no mínimo um ônibus. Não sei se há condições de fazer mais, porque nós não temos tanto número de sindicatos assim na Baixada. Mas certamente está tudo sendo preparado pela Central para que, junto com as demais centrais, a gente tenha o sucesso de poder levar as reivindicações, que não são poucas, tanto ao governo federal, mas também ao Congresso Nacional. Pauta importante, você já citou aí a questão do fim do fator previdenciário, tem a valorização de uma política de valorização do aposentado, né? Nós precisamos discutir a continuidade da valorização, por exemplo, do salário mínimo, não é? Enfim, e também o fim do projeto de lei 4330, que precariza os serviços através da terceirização. Então, é uma pauta extensa aí, mas são itens que eu relevo como prioridades para que a gente possa estar fazendo o Brasil desenvolver. Porque você desenvolve o Brasil na medida que você fortalece os trabalhadores no seu emprego. A importância dessa marcha, né, Everett, é que nós estamos, inclusive, num ano eleitoral. Nós estamos exatamente há 6 meses das eleições gerais. Sucessão presidencial, sucessão estadual, sucessão de 1/3, renovação de 1/3 no Senado da República, um novo Congresso Nacional, novas assembleias, enfim, Everett. E a Força Sindical, que você é um dos coordenadores, é um dos diretores da Força Sindical, estará também presente nessa marcha e com uma boa representação aqui da Baixada, não? Sim, nós temos a expectativa, temos pelo menos 5 ônibus de trabalhadores que vão para lá, na sua maioria aposentados, até porque nós enfocamos muito a questão que é a parte da manhã. Outra questão também muito importante, reajuste da tabela do imposto de renda, também que a gente está trazendo a pauta também, é uma necessidade geral. Então, esses temas, essas que nós chamamos de bandeiras, que são gerais, nós estamos enfocando muito para fazer com que os políticos venham, ou pelo menos assumir compromissos, porque eles querem um novo mandato, ou querem ser eleitos pela primeira vez, e eles têm que ter compromisso com a classe trabalhadora. Somos nós que os colocamos lá. Então, esses temas têm que ser colocados.
A expectativa é que não haja contaminação com outros movimentos, seja essencialmente sindical e trabalhista, para que a gente possa trazer o que nós chamamos da pauta trabalhista para a discussão. Abrir, né? A gente fala reabrir a pauta, mas na verdade reabrir porque tudo aquilo que os trabalhadores estão reivindicando ainda não aconteceu. Agora, nesse sentido, a manifestação acontecerá de manhã, partindo da Praça da Sé. Exato, nós sairemos da Praça da Sé, faremos um ato público lá, e daí sairemos em passeata até a Avenida Paulista. E lembrar também que a época também é importante, porque a maioria dos sindicatos que participam, eles tiveram sua intervenção nessa época. Sim. O nosso próprio sindicato, dia 8 de abril, completa 50 anos que sofreu intervenção. Então será também uma das coisas que nós lembraremos, que essas coisas têm que ser lembradas para não serem repetidas. Sem dúvida nenhuma. Também, o protesto também tem esse sentido. Eu acho, inclusive, o Passos lembrou bem, eu acho que toda a reivindicação dos trabalhadores deve vir reforçada esse ano nas manifestações, no sentido de que ditadura nunca mais. Sim. E quando a gente fala ditadura, pode ser militar, pode ser de esquerda, de direita, qualquer coisa. A ditadura não cabe na cabeça de ninguém, não pode caber na cabeça de ninguém. Infelizmente, algumas pessoas imaginam ainda que a volta da ditadura seria bom para acabar com a violência, para acabar com a corrupção. Não é dessa forma que nós vamos acabar com esses problemas. Então, de forma que é o seguinte, nós temos que reivindicar, sim, tem que botar o bloco na rua, tem que pressionar o governo e Congresso Nacional e governadores de estado e municípios, nós temos que pressionar. Porém, preservar a democracia. Pelo contrário, além de preservar, aprofundar o Estado democrático, as práticas democráticas, fortalecer as instituições democráticas. Porque a democracia não é só uma forma de eleição, do processo eleitoral. A democracia é principalmente você fortalecer as instituições. Claro. Não imaginam as pessoas, eu tenho visto muita gente elogiar o Joaquim Barbosa, porque esse homem é fogo, esse homem... Vocês que defendem a ditadura, não imaginem que o STF vai ter tranquilidade para julgar o que bem entender. Não é assim. Não é verdade? É verdade. Será uma das primeiras instituições que vão cair por água abaixo. Então, a ditadura é ruim sob qualquer aspecto, sob qualquer governo. Todo regime de força é corrupto por natureza. Claro. Não, é violento por natureza, porque ele quebra os primeiros direitos que as pessoas têm, a manifestação, o direito de pensar. Então é muito importante que se coloque que não podemos ter de volta nenhum regime de força, porque seja esquerda, direita, todo regime de força é corrupto. Todos eles. E além da questão da corrupção também, quer dizer, você acaba com o Estado democrático de direito. As pessoas perdem as suas liberdades e garantias individuais, constitucionais. O cidadão é preso, por exemplo, sem mandado de prisão e assim sucessivamente. Toda sorte de abusos acabam acontecendo num regime de exceção. Portanto, nada melhor do que a democracia, sem sombra de dúvida. Perde o sossego, né? Totalmente. A música do Chico já dizia, sonhei que tinha alguém lá fora, tive um pesadelo, amor, né? É verdade. Exatamente isso. Agora, senhores, e com relação aos compromissos a serem assumidos pelos candidatos à presidência da República? Porque nós estamos, Herbert, há 6 meses das eleições. Temos 3 candidaturas colocadas, pelo menos as candidaturas assim mais fortes e tal. A candidatura da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, a candidatura do senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, e a candidatura do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, pelo PSB. Com relação a esses candidatos, as centrais têm procurado, têm exigido compromissos da pauta trabalhista para esses candidatos, porque afinal de contas um deles certamente vai dirigir o Brasil a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Que tipo de compromissos estão sendo firmados com os candidatos? Todos os candidatos foram convidados. Na Força Sindical, todos eles já estão se agendando, eles terão um dia que eles vão se apresentar perante a diretoria nacional da Força Sindical, que, na verdade, nós vamos colocar os compromissos que nós queremos deles, que eles poderão ou não aceitar. Alguns já têm feito reuniões em separado, mas direcionada mais ao pessoal que tem relação com esse ou aquele candidato. Mas isso vai ser muito importante, porque nós queremos compromisso.
E vamos ter que cobrar, porque a última vez nós tivemos compromissos que realmente não foram cumpridos por quem assumiu o mandato. Sim, eu lembro do fator previdenciário, por exemplo, é o mais evidente. E com relação ao UGT, Marquito? Não é diferente. A central UGT também tem já entrado em contato com a assessoria dos pré-candidatos, no sentido de tentar trazê-los para o UGT para a gente fazer o debate, né? Sim. Alguns já estão bem adiantado o contato, no sentido de a gente conversar e de colocar a pauta dos trabalhadores, a pauta trabalhista que a gente chama, e de tentar arrancar compromissos nesse sentido. Agora, como o Herbert fala, não adianta só a gente honrar compromisso, porque governar não é uma coisa fácil, né? As pessoas imaginam, quando o Lula entrou, bom, agora tem um trabalhador, está tudo resolvido. Não é assim, não é? Porque existe lobby de setores de todo tipo. Claro. Então você tem que governar para o Brasil. E o Brasil não é só a classe trabalhadora. O Brasil tem a classe industrial, tem a classe empresarial, tem da agricultura, tem os banqueiros, que é uma categoria muito forte, que dita, de certa forma, a economia nos países, não é só aqui. Então não é fácil. Por isso, além do compromisso, as centrais precisam se articular de tal forma a criar uma agenda de cobrança, né? Essa é uma discussão que nós já temos na UGT e esperamos obter sucesso para o próximo que vencer as eleições. Sim. Né? Na 8ª marcha, eles foram convidados para participar? Não. Não, na 8ª marcha não. Só trabalhadores mesmo. Só trabalhadores mesmo. Eles foram convidados, na verdade, nós já até temos 2 confirmações, né? Tanto do Aécio Neves como do Eduardo Campos já confirmaram. A única pessoa que não confirmou a presença nas reuniões da Força Sindical, mas aí já no prédio da Força, foi a presidente. Né? Na verdade, ela nunca confirmou com ninguém nenhuma oportunidade do mandato dela. Mas a gente tem uma expectativa, porque quando ela foi candidata pela primeira vez, ela esteve presente e assumiu os compromissos que depois ela não fez ou não pôde cumpri-los, né? Mas dessa vez vamos novamente ter a mesma linha de procedimento em relação a isso. Agora, senhores, e com relação aos congressistas, aos deputados? As centrais sindicais têm parlamentares eleitos, ligados às centrais sindicais. E com relação à pressão dos trabalhadores, das centrais, junto ao Congresso Nacional, no sentido da apresentação de projetos e da votação, da pautação, enfim. Esse tipo de pressão acontece também, Marquinhos? Acontece também, na escala, acontece sim. E eu quero dizer a você o seguinte, embora a classe trabalhadora, podemos dizer assim, tenham 91 representantes oriundos da classe trabalhadora no Congresso, se você for comparar com 500 e pouco, é pouco, 91, né? 513. Temos aí poucos representantes. Mas ao mesmo tempo que é pouco, nunca tivemos tanto. É quase 20% aí, né? Não é verdade? E a gente tem cobrado, evidentemente que cobra-se. Infelizmente também não há um consenso com relação a algumas cobranças, com relação à compreensão dos companheiros que nos representam lá. Eu fico um pouco decepcionado com isso. Eu confesso que eu estou um pouco decepcionado. Eu acho que mais do que o Poder Executivo, quando a gente elege prefeito, governador e presidente, os parlamentares têm um compromisso e podem exercer esse compromisso ainda mais com o seu segmento. Sim. E, infelizmente, no meu modo de ver, os representantes da classe trabalhadora não estão exercendo esse compromisso. Eles, sim, poderiam fazer uma frente ampla e defender de forma mais arrojada, mais eficaz, mais eficiente a pauta dos trabalhadores. O que a gente verifica, na verdade, é que, infelizmente, se a gente for discutir a classe política, o setor mais contaminado, podemos usar essa frase, é o setor parlamentar. Infelizmente, o nosso Congresso Nacional. Não é assim, ao contrário. A gente verifica que, de forma permanente, as discussões que tem no Congresso é do ponto de vista da organização política deste ou daquele grupo, em detrimento dos interesses do país. A classe trabalhadora, inclusive. Inclusive da classe trabalhadora. Porque, Marquito, Herbert, veja, 20% quase do Congresso Nacional, 90 e poucos parlamentares, é um número expressivo para o Congresso Nacional. Ou seja, como bem disse o Marquito, uma frente ampla, um grupo unido, focado numa pauta trabalhista,
certamente nós já teríamos avançado mais. Faria muito barulho. 90 deputados não é pouca coisa, não. Foi conseguido fazer, nós fizemos um bloquinho, né? Sim. Bloquinho que era o PCdoB, era o PDT e o PSB. Esses três partidos se juntaram para tentar fazer a diferença nas votações. Foi uma coisa que tentou mudar a pauta. Por um tempo funcionou, mas depois não... Mas depois perdeu. Mas acho que a unidade deveria ser a classe trabalhadora e não por questões partidárias, mas a classe trabalhadora. Isso, na verdade... Mas de qualquer forma é uma coisa para se pensar, também se retomar num novo Congresso Nacional. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 4 de abril, e hoje recebemos com prazer 2 sindicalistas da região. O presidente do Sindicato dos Urbanitários, Marcos Duarte, o Marquito, e também o presidente do Sindicato dos Químicos, Herbert Passos Filho. E na próxima quarta-feira, como já dissemos, acontece a 8ª Marcha Unificada da Classe Trabalhadora em São Paulo, de manhã, na Praça da Sé, no sentido da Paulista, e as centrais pretendem reunir 50 mil trabalhadores, pelo menos, trabalhadores da ativa, aposentados, uma grande manifestação de protesto contra o governo, no sentido de que a pauta trabalhista seja reaberta e seja discutida pelo governo, pelo Congresso Nacional, junto aos trabalhadores. E desta vez a marcha acontece apenas em São Paulo. Por que isso acontece, Herbert? Não será um movimento, já que é um movimento unificado, não se poderia pensar numa marcha em todos os países, ou pelo menos nas capitais? Nós já iniciamos, já fizemos algumas marchas em capitais, mas temos que saber que São Paulo é a capital econômica. O que nós fizemos em São Paulo vai repercutir não só no Brasil, mas no mundo, porque aqui que está a mídia do mundo. São Paulo é uma capital mundial, então tudo que ocorre aqui realmente ela consegue reverberar em todos os locais. Já fizemos algumas marchas em Brasília. Em Brasília não dá certo? Não dá certo, botamos 50 mil pessoas lá, só a Força Sindical nós mandamos 1.100 ônibus. 50 mil pessoas e as outras centrais mandaram, foram quase 100 mil pessoas, mas realmente não teve efeito midiático. E se não tem mídia, as coisas não acontecem. Fica mais difícil, nós precisamos da mídia e em São Paulo, com certeza conseguiremos reflexo. A última que nós fizemos em São Paulo, no mesmo dia, a presidente da República ligou queria conversar com a gente no dia seguinte. Então, de fato, o efeito em São Paulo acaba multiplicando, né, Marquito? Sem dúvida. Como o Passos disse aqui, é a capital econômica do país. Né? Tudo acontece em torno de São Paulo, do ponto de vista econômico e até político. Né? Então, é fundamental que a gente faça a marcha aqui em São Paulo para que a gente tenha a divulgação disso e, evidentemente, a gente tenha sucesso na nossa movimentação. Sim. Porque o objetivo disso é justamente você discutir, é assumir compromissos com os pré-candidatos e, sobretudo, de forma imediata, com o Congresso Nacional.
que tem que se posicionar com relação a uma série de coisas. O Congresso Nacional não pode mais ficar parado discutindo questões únicas e exclusivamente de organização política, porque é esse o debate que se dá lá dentro. Ou quando não, é simplesmente questões de corrupção. É isso que nós estamos vendo no Congresso Nacional. Só se mobiliza... É a CPI da Petrobras, é a CPI do cartel dos trens, enfim. Ou é para abrir CPI, ou então é para julgar algum colega ali, se vai caçar, se não vai caçar. Só a mobilização nesse sentido. Tem tanta coisa importante para ser discutida e aprovada e não é pautado. E quando é pautado... Ou a discussão política mesmo, porque é só discussão política. Nem a reforma política, apesar disso, nem a reforma política avança. Mas na questão trabalhista, então, é um absurdo. Está tudo travado. Por exemplo, a lei das empregadas domésticas. Sim. 1 ano de tramitação e não tomaram. As pessoas estão esperando que esses direitos anunciados, eles venham a beneficiar e até agora nada. 1 ano que está no Congresso, a chamada PEC das domésticas, e até agora não foi discutida, não chegou a... Elas não adquiriram os direitos que seriam naturais, como fundo de garantia e outros tipos de benefícios. Elas não têm iguais aos outros trabalhadores, que é merecido. São trabalhadores como todos aí. Claro. Então, tudo que tem a ver com a pessoa, com o cidadão, isso aí não anda no Congresso. Só se movimentaram um pouco quando foi as manifestações de junho. Sim. Aí correram a andar algumas coisas aí no mês de agosto, outubro, mas depois também pararam. Nós pretendemos inaugurar um grande placar lá ali perto do sindicato, naquela praça lá, um placar sobre quem se manifestou e quem votou contra as reivindicações dos trabalhadres. Isso em São Paulo? Não, vamos fazer aqui em Santos. Em Santos ali mesmo. Na Praça André Freire, ali do lado do sindicato. Do Sindicato dos Químicos. Ali, então tem uma grande parede ali que nós vamos colocar, como fizemos na última eleição, denunciar todos os deputados, sejam de que partido for, nós vamos denunciá-los para esses deputados de São Paulo que votam contra as reivindicações trabalhadoras. Até nós não indicamos em quem as pessoas devem votar. Lembramos que essas pessoas votaram contra. Votaram contra os trabalhadores. E veja, outros temas fundamentais que o Congresso não discute, a questão da precarização do trabalho, do processo de terceirização. O Brasil, corre célere no Brasil um processo de desindustrialização. Nós perdemos nos últimos 2 anos 200 mil postos de trabalho na indústria. E, no entanto, as estatísticas mostram o quê? O emprego está subindo. É evidente, troca um emprego na indústria por 2, como eu costumo dizer, de vendedor de loja de R$ 1,99 de produto chinês. É isso que acontece. Ou por mais 1 ou 2 de operador de telemarketing, para os jovens iniciarem as suas atividades profissionais, com 18 anos, enfim. Mas considerando-se que na vida adulta, o trabalho na indústria é fundamental para o país. E, no entanto, esse processo está acontecendo e não se discute isso, Marquinhos. É verdade. Inclusive, o ano passado, se eu não me engano, no 2º semestre, houve uma manifestação grande da classe trabalhadora junto com a Fiesp no combate contra a desindustrialização que você está dizendo, cobrando do governo federal tomar medidas no sentido de gerar mais emprego na indústria e, evidentemente, fortalecer as indústrias, o empresariado do setor para poder gerar mais emprego e tudo isso daí. É um fato, realmente, que nós temos a menor taxa de juros de todos os tempos, se comparado com países da Europa e até dos Estados Unidos. Nossa taxa de desemprego é pequena. Eu disse taxa de juros? Falou taxa de juros, que é uma das maiores do mundo também. É maior do mundo também. Eu espero você concluir para depois... Eu quis dizer, desculpa, a taxa de desemprego é uma das menores do mundo. Sim. Mas há que se considerar também, como você bem citou aí, que emprego que é esse também, né? É isso que nós podemos que nós precisamos estar trabalhando no sentido de qualificar. A qualificação também não é priorizada, ou seja, tem tudo. E a própria redução da jornada, sem a redução salarial, que seria fundamental no sentido de você... Eu vou dar exemplo aqui da nossa região. Só nesse primeiro trimestre nós tivemos 200 demissões na indústria petroquímica do Cubatão. Só no primeiro trimestre. Então nós estamos em franca redução, inclusive de produção. Veja, houve uma grande desoneração na qual o sistema previdenciário, nós vamos ter que pagar a conta, porque vão chegar e vão falar que o sistema está mais uma vez deficitário, mas o governo abriu mão de 13 bilhões de reais no ano passado. Agora, quem é que vai pagar essa conta? Não houve contrapartida nenhuma, isso aí só aumentou uma lucratividade, não houve aumento de produtividade. Então, nem essa contrapartida de aumento de produtividade houve. Então, foi simplesmente um efeito de
tira daqui, tira do governo e repassa para outro setor. É que nem a crise da energia. O Marquito é um especialista nisso, ele preside o Sindicato dos Urbanitários e sabe disso melhor do que ninguém. Quer dizer, essa crise da energia, quem é que está pagando a conta? É o consumidor. E que vai pagar, a manchete de hoje da Folha de São Paulo já indica, 2015 e 2016. Preparem-se, portanto, para contas de luz, de energia salgadas que vem por aí. Agora, como é que fica o discurso da presidente Dilma Rousseff, que, sucedida pelo presidente da Fiesp, o seu Paulo Scaff, há alguns meses atrás, e todo mundo lembra na televisão, nós tivemos diversas manifestações na televisão, dizendo que a conta de luz ia diminuir, uma redução de 20% nas contas de energia, enfim, um esforço imenso. Como fica isso? E agora, com esse aumento escandaloso da conta de energia, por conta da energia comprada pelas concessionárias das usinas térmicas? Mas o governo disse que ia bancar essa compra para as concessionárias. No final não bancou, sob alegações as mais variadas, e simplesmente transferiu para o consumidor, sem que tenha havido uma explicação adequada, convincente, verdadeira, transparente para o cidadão. Era hora de voltar à televisão e dizer assim, olha, infelizmente aquela redução que nós prometemos, aconteceu um mês e tal, mas não dá mais, porque a situação é essa. Mas tenha coragem de dizer isso. Agora, e para dizer isso no ano eleitoral? É isso que nós gostaríamos de cobrar exatamente das autoridades, Marquito. Sem dúvida. Essa movimentação, por exemplo, que nós fizemos contra a desindustrialização, na verdade iniciou um processo que era uma das medidas no sentido de reduzir o custo das indústrias. Era justamente a redução da conta de energia. E isso foi encabeçado pelo Scaff, da Fiesp. A verdade é tanta que ele foi para a televisão fazer campanha pela redução da energia, e ele não vai fazer isso sem saber, na verdade, vamos dizer assim, eu não vou para uma reunião sem saber o resultado. Né? Está combinado. É mais ou menos isso. Já evidentemente que isso estava articulado com o governo federal, não pode deixar que nós vamos ver uma forma de fazer. Mas não contavam, na verdade, com uma seca tão grande no período de chuva. Estou dizendo que isso é desculpa, mas é um dos elementos. Sim. Não é verdade? E aí o que faz? Vai buscar energia nas termoelétricas, que é uma energia cara, e que as empresas do setor não querem pagar. Fala, bom, agora eu vou ter que pagar isso. E o governo começa a bancar até onde dá. Só que isso também alimenta a inflação. E aí você tem que rever uma série de coisas. E aí fica feio para o governo federal, que coloca uma situação dessa, fica feio para a Fiesp, que bancou essa coisa, e nenhum dos dois agora vem para a televisão para tentar explicar como é que isso se dá. Aliás, rapidamente, claro, por favor. Essa questão de energia, nós precisamos discutir mais a fundo, de uma forma com planejamento mais criterioso e mais sério. Né? O futuro vai exigir novas formas de geração de energia. Nós já temos aí discussão de energia eólica, tá certo? A nuclear, a termoelétrica, enfim, energia solar. E eu tive recentemente na Itália visitando uma nova tecnologia de geração de energia, que é o biodigestor. Não é? Isso aqui no Brasil já tem algumas empresas que isso é a partir do lixo, dos resíduos sólidos. Nós já temos algumas empresas no país que usam isso para gerar energia para si, mas não para distribuir energia para a população, ou principalmente para a iluminação pública, que agora a ANEEL determinou que é a responsabilidade dos municípios. Mas lá na Itália, isso já tem na Alemanha também, então você pega pequenos produtores, eles aproveitam aquela área que eles têm e colocam 10 mil metros quadrados, 12 mil metros quadrados, dá para você fazer energia a partir do lixo. Tem um consórcio com meia dúzia de cidades, o lixo vai para lá já reciclado, lá eles fazem um novo processo de reciclagem, acaba moendo o lixo, triturando, separando, isso vira o gás metano e isso gera energia para aquela meia dúzia de cidade que é consorciada com esse produto. Eu acho que é o futuro que não está longe, né? Que nós precisamos estar discutindo. Essa é uma das alternativas, não estou dizendo que é a única. Primeiro, porque vai ser barato, mais limpo, você vai dar um fim para a questão do lixo, do resíduo sólido. Nós temos outros problemas, né? Tem o setor também, que é o seguinte, o setor, vamos falar claramente, do empresariado do lixo, não gosta muito de reciclagem, porque ganha por tonelada. Tá certo? Então não quer essa coisa de separação, porque vai ter que pagar, o município vai ter que pagar o contrato, que no final é a tonelada. E as empresas que geram energia tradicional que a gente conhece,
Ou elas se apropriam dessa tecnologia, ou elas vão combater quem chegar com essa tecnologia, porque vai querer garantir o seu mercado. Não é fácil a discussão, é complicada, mas nós precisamos iniciá-la de alguma forma. Sem dúvida nenhuma. Acho que a questão da energia é fundamental para o país. As usinas de álcool do Brasil, todas elas optaram para fazer isso. Inclusive, aqui no estado de São Paulo, as usinas de álcool passaram a ser responsáveis por uma boa parte da energia que elas estavam fornecendo, porque elas usam o resíduo da cana e acabam gerando, queimam, e com essa energia eles acabam transformando em energia elétrica que eles mandam de volta. Só que esse ano nós fechamos quase 50 usinas no estado de São Paulo, tá? Porque também a questão do álcool afundou. Sim. Deu água no álcool, né? Verdade. Então, e o grande problema que nós temos hoje não é mais só nem o preço da energia, é a qualidade da energia. Porque sabemos que uma das coisas importantes da energia é que ela seja fornecida de forma continuada. E isso não está acontecendo. As indústrias, em geral, elas funcionam de maneira perene. Qualquer interrupção, para retornar a produzir, você demora 24, 36, até às vezes uma semana para voltar a produzir. Você vê uma COSIPA, se parar para voltar a produzir, uma semana, 2, fora os prejuízos. Então, precisamos de energia constante, o que não está acontecendo mais, muito corte de energia nas indústrias. E o país tem que pensar nisso e tem que investir, esse investimento é fundamental. Hoje mesmo, os jornais, a imprensa, vem noticiando com uma certa preocupação o risco de nós não termos energia suficiente para a área de telecomunicações durante a Copa do Mundo. Em alguns estádios, como Manaus e Curitiba, por exemplo, há risco, se não forem feitos investimentos sérios, de termos problemas na transmissão dos jogos para o mundo inteiro. Porque também essa é uma outra questão fundamental para o país, para a imagem do Brasil no maior evento de todos, que é exatamente a Copa do Mundo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 4 de abril. Estamos começando o último bloco e, para tanto, recebendo com muito prazer 2 sindicalistas. O presidente do Sindicato dos Urbanitários, Marcos Duarte, o Marquito, e também o presidente do Sindicato dos Químicos, Herbert Passos Filho. E neste bloco eu queria começar conversando com os senhores a respeito do fim do fator previdenciário e da possibilidade de, ainda neste ano, pelo menos há um projeto do deputado Pepe Vargas, no sentido de que aqueles que alcançarem o sistema 85-95, ou seja, a soma da idade com o tempo de contribuição, 85 para mulheres e 95 para os homens, de estarem isentos do fator previdenciário ao se aposentarem. Não seria o fim do fator, mas seria já um avanço, porque aqueles que se aposentassem cumprindo essa meta de 85-95 estariam isentos do fator previdenciário. Os senhores acreditam nessa possibilidade neste ano eleitoral, Marquito? Eu particularmente não acredito. Não passa? Acho que nem passa. votado será? Eu acho que qualquer medida que vai interferir, que vai impactar economicamente, eu acho que dificilmente vai passar.
pode ter algum oportunismo. Mesmo em ano eleitoral? Mesmo em ano eleitoral. Eu acho pouco provável. Eu não estou sendo pessimista, não. Estou procurando ser realista. Claro, Essa pauta que nós estamos levando, Herbert, ela é uma pauta muito mais para a gente estar assumindo compromisso, no meu entender, tirando o compromisso dos do candidatos, Congresso, essa coisa toda, do que propriamente a gente obter sucesso neste ano, ainda que seja um ano eleitoral. Eu acho muito difícil isso. Tem tanta coisa atrasada no Congresso Nacional, tanta coisa ainda sendo discutida. Eu acho que a Copa do Mundo ajuda por um lado, mas atrapalha em outro, entendeu? No calendário curto que vai se ter aí para se estar discutindo essas coisas. E eu não acredito que isso passe, não. Herbert, tem esperança? Não, tenho pouquíssimas esperanças. Acho que isso poderia ter sido resolvido no ano passado, porque nada acontece sem ser orçado. Então deveríamos ter discutido no orçamento do ano passado a inclusão de outro aumento de custo direcionado. Como não estava no orçamento do ano passado, dificilmente a gente consegue para esse ano, até porque não tem a previsão orçamentária do governo para que isso aconteça. Tem que deixar claro que nós estamos justamente nessa linha, que não acabar com o fator previdenciário. Isso a gente já vê que não há possibilidade de negociar, mas sim criar uma questão paralela. Pessoas que quiserem optar pelo fator previdenciário poderão continuar optando, ou outros pelo 85-95, que já foi proposta do governo. Só que agora o governo mudou a posição e está querendo dizer que é 95-105. Então é uma coisa meio absurda, né? E que não dá para... Só falta dizer que aumentou a expectativa de vida. Então joga mais 10 anos aí na conta do trabalhador. É uma coisa impressionante. Sobra tudo nas largas costas dos trabalhadores no Brasil há décadas, né? É verdade. Não tem jeito. É verdade. Isso é histórico, né? É por isso que eu falo, não basta só pegar compromisso dos pré-candidatos. É preciso a gente fazer uma agenda de cobrança. Porque o que vai balizar qualquer ação governamental deste ou daquele partido é justamente a pressão e o lobby. E, nesse sentido, os trabalhadores têm que manter o seu lobby, têm que manter a sua pressão, senão nada acontece. Muito bem, falando em eleições gerais, nós estamos há 6 meses das eleições, eu queria ver o que os nossos convidados pensam a respeito do processo eleitoral. O Herbert Passos, por exemplo, é filiado ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, que tem como pré-candidato o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. É a melhor opção para o Brasil? Eu vejo o Eduardo Campos uma pessoa com capacidade realmente de mudar, de trazer uma coisa nova, mostra alguma experiência no governo de Pernambuco, uma experiência qualificada, até pela aprovação, quase 90% de aprovação do governo dele. E eu acredito que, se realmente ele se fixar como candidato, ele pode ser uma opção. Uma terceira via, porque fica muito essa dicotomia, ou PT ou PSDB, e isso aí acabou virando uma questão mais emocional do que qualitativa. E aí o brasileiro precisa começar a procurar uma questão de qualidade. Eu acho que a questão da rede ter se fundido ao PSB nem sempre trouxe muitas coisas boas. Tá? Opinião própria minha. Claro. Tá? Que ela poderia ter melhorado, até porque eles têm uma posição meio de passagem pelo PSB. Então não querem, talvez não queiram fortalecer tanto o partido. Mas eu acredito que o partido, com a sua estrutura, com seus cargos, e até com, talvez, temos um candidato a vice aqui da Baixada Santista, que seria o Márcio França, é uma coisa que eu aprecio muito e acho que poderia trazer mais qualidade, inclusive para a Baixada Santista. Agora, Marquito, faço a mesma pergunta, só que você é do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que faz parte da base aliada da presidente Dilma. A continuidade da presidente Dilma é a melhor opção para o país? Eu penso que sim. É evidente, eu falei muito aqui de Congresso Nacional, porque eu penso que justamente no Estado democrático que a gente vive, não é um poder isolado que vai dar jeito no país. A gente tem visto, principalmente nas redes sociais, tudo que acontece é culpa do governo federal. E às vezes o governo federal não tem nada a ver com isso, o governo federal não interfere nisso, não pode interferir nisso. Então eu acho que a presidente Dilma, independente de partido, ela tem sido uma pessoa firme nas suas posições. Ela não tem transigido, por exemplo, sobre pressão e aperto, vamos dizer assim, de partidos no Congresso Nacional.
eu penso que os deputados, sobretudo do PMDB, nos últimos meses, têm prestado um desserviço para a sociedade brasileira. Na medida que pressionam a presidente Dilma por cargos e não na discussão política de um monte de coisa que está parada no Congresso Nacional. No entanto, qual tem sido a posição da presidente enquanto pessoa, enquanto dirigente máxima do governo, do país? É no sentido justamente de manter a sua diretriz de política e não transigir a pressão. A verdade é tanta que o anúncio que foi dado aqui no início é que o novo articulador político, lá, se não me engano, é o Berzoini, está dizendo que tem que fazer concessões. Não é verdade? Então, o que eu quero dizer assim é o seguinte: eu acho que é a governabilidade. Exatamente, é a questão da governabilidade, mas só está se discutindo isso. Só se discute isso. Né? Eu acho que a presidente, ela não tem a cintura que o Lula tinha. O Lula é aquele candidato que... né? Mas a Dilma é uma pessoa extremamente séria e, mais do que isso, muito bem intencionada com os rumos do país. Infelizmente, governar não é uma coisa fácil. Não é não. Né? Depende de uma série de circunstâncias. Por isso eu acredito que a continuidade do governo Dilma seria a melhor opção ainda. Muito bem. E, senhores, e rapidamente, em São Paulo, meu caro Herbert, o PSB pode ser desde vice do governador Alckmin ou até lançar a candidatura própria, no caso seria até o deputado Márcio França. Olha, realmente a minha ala defende que o Márcio França saísse candidato a vice junto com o Geraldo Alckmin. Uma aliança PSDB-PSB. Até porque eu acho que política não se faz com confronto, política se faz com alianças. Sim. Isso aí tende a crescer e o nosso partido pretende crescer. Não só, e a questão também que temos um palanque em São Paulo para o próprio Eduardo Campos. Sim. Eu acho que é muito importante termos isso aí. Eu acho que o governador Geraldo Alckmin, pelo menos no indicativo das pesquisas, ele demonstra que a receptividade é boa, tá? A qualidade é boa do serviço, tanto que hoje ele aparentemente está bem nas pesquisas. Né? É o favorito, assim como a presidente Dilma. Assim como a presidente Dilma também é a favorita. Eu acho que a possibilidade de continuidade é boa. E a minha tendência pessoal é o apoio nessa linha. A aliança PSDB-PSB em São Paulo. E em São Paulo, Marquito, a melhor opção é o ex-ministro Padilha? Os caras fazem umas perguntas aí. Olha, evidentemente que do ponto de vista partidário, político, nós vamos apoiar a candidatura de Padilha, não é? Tá certo. Agora, eu sinceramente eu tenho dúvidas, mas qual seria a melhor opção? Mas eu acho que a administração, no modelo PSDB de governar o Estado, eu acho que já está um pouco saturada. Não pela pessoa de Alckmin, ou pela pessoa de qualquer um que seja, até porque acho o Alckmin uma pessoa tranquila, tal. Eu estou dizendo do ponto de vista do modelo de administração do governo do Estado, acho que está saturado em algumas políticas, e aí eu represento empresa de trabalhadores, né, estatal. Particularmente nesse sentido, eu não estou muito contente com isso. Muito bem. Marquito, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado a você. Um abraço a Paula, a todos os telespectadores. Obrigado, Marquito. Obrigado, Herbert. A gente que agradece, satisfeito por estar aqui com vocês. Muito bem. Boa sorte para os senhores na 8ª Marcha Unificada da Classe Trabalhadora na próxima quarta-feira, dia 9 de abril. Agradeço muito a presença do Marco Duarte, do Herbert Passos, da Paula, de toda a equipe e especialmente do telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Segunda-feira estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.